Que bom estar com vocês aqui hoje. Aqui quem fala é o Henrique, eu sou psicólogo, sou um dos fundadores da Eureka. Estou aqui na minha casa, nesse momento de pandemia, para fazer essa aula para vocês sobre remédios antidepressivos. Os antidepressivos são uma dessas armas que a gente usa na luta contra a depressão. E quero começar, então, mostrando uma lista para vocês de antidepressivos. Essa lista aqui, se você já tomou algum remédio antidepressivo na vida, você vai ser capaz de reconhecer ele aqui nessa lista. Talvez você não reconheça muito bem porque a gente está acostumado com o nome comercial, né? Por exemplo, a sertralina, que é super comum, ela é conhecida no nome comercial por Zoloft. E todos esses remédios têm o mesmo propósito, ajudar no tratamento da depressão. E uma das primeiras perguntas que pode aparecer na sua cabeça é: por que tantos remédios assim? Não poderiam ser menos remédios? E o motivo pelo qual existem muitos remédios diferentes para depressão é porque existem muitas pessoas diferentes com depressão. Existem muitos organismos, corpos humanos diferentes com depressão. E cada remédio age de um jeito em cada corpo humano. É por isso que, quando o psiquiatra vai analisar o seu caso, ele tem alguns remédios dessa lista aqui que eles escolhem como primeira opção. Por exemplo, a fluoxetina, a sertralina, a paroxetina. Então, o psiquiatra olha o seu caso e ele tenta um remédio de primeira linha, ou seja, a primeira linha de ataque, como se fosse uma guerra. Se ele verifica que para você não funciona muito bem esses remédios dessa primeira linha de ataque, ele vai passar para os da segunda linha de ataque, que vão ter outra forma de funcionar no seu corpo, que vão funcionar bem para algumas pessoas e para outras não. E uma das verdades inconvenientes sobre remédios antidepressivos é que o psiquiatra não sabe de antemão quais remédios mais vão funcionar para você. O processo de encontrar o seu remédio antidepressivo, pouca gente fala isso, mas é um processo de tentativa e erro. É claro que o seu psiquiatra estudou para fazer um bom chute, ou seja, para fazer uma boa análise de qual desses remédios aqui mais vai funcionar no menor tempo possível. Mas por mais que o seu psiquiatra seja o melhor psiquiatra do mundo, ele não tem certeza. Por quê? O processo de achar o remédio antidepressivo correto é um processo de tentativa e erro. O seu psiquiatra vai tentando e vai errando, até acertar, certo? Errando cada vez menos. Eu vou falar sobre 3 princípios muito importantes para você entender como funcionam os remédios antidepressivos, certo? O primeiro deles é que remédios antidepressivos servem para tratar a depressão, mas não só a depressão. Vocês sabiam disso? Olha que interessante. Com remédios antidepressivos, existe bastante evidência científica de que funcionam para tratar transtorno de ansiedade generalizada, TAG, transtorno obsessivo compulsivo, transtorno de estresse pós-traumático e até dor crônica. Existem estudos que analisam o impacto de remédios como a fluoxetina, que nós chamamos de inibidores seletivos da recaptação de serotonina, no tratamento até da dor crônica. Uma coisa que a gente supõe que é algo totalmente físico e que não tem a ver com a mente. Mas não é assim. O nosso corpo e a nossa mente são uma via de mão dupla que está o tempo todo se comunicando. Beleza? Então, se você hoje toma algum remédio para depressão, como todos esses aqui da lista, mas o seu diagnóstico é ansiedade, não se preocupe, porque esses remédios também são usados para ansiedade, não tem nada de errado acontecendo. Isso não é o seu psiquiatra tentando te dar uma indireta dizendo que você tem depressão, tá? Beleza. Segundo ponto, a gente não entende exatamente por que os remédios aliviam os sintomas. Isso é polêmico, hein? Até hoje, a medicina não descobriu exatamente um mecanismo de ação que faz com que os antidepressivos funcionem. Isso não significa que a medicina não sabe que eles funcionam. Isso não significa que a medicina não tem boas hipóteses, explicações possíveis para o mecanismo de ação dos remédios. Mas isso significa que a gente ainda não tem uma resposta final. A gente sabe, hoje, pelo menos a gente tem uma boa
hipótese de como os remédios antidepressivos funcionam, pelo menos uma parte deles, porque a gente sabe que eles funcionam afetando os níveis de certos neurotransmissores. O que são neurotransmissores, gente? Até para vocês ficarem atentos. Para você entender o que é um neurotransmissor, você tem que entender que o seu corpo ele é feito de várias partes que dependem umas das outras, certo? O que se produz numa parte do seu corpo serve para outra parte. O seu corpo ele é como se fosse uma orquestra, em outras palavras, que precisa funcionar em sincronia. E uma orquestra ela precisa ser capaz de se comunicar, certo? Como que o seu corpo se comunica? De duas formas principais, através de hormônios e através de neurotransmissores. Hormônios são mensagens, de certa forma, que o seu corpo coloca no sangue. Neurotransmissores são mensagens que o seu corpo coloca entre um neurônio e outro, no que a gente chama de fenda sináptica. Então, os seus neurônios, a língua que eles falam é a língua dos neurotransmissores. E o seu sangue, que vai comunicar a todos os seus órgãos, a língua que o seu sangue fala é a língua dos hormônios. Deu para entender? É isso. Deixa eu explicar para vocês. Os antidepressivos funcionam afetando os níveis de certos neurotransmissores e especialmente esses daqui, certo? A serotonina é o mais importante deles. Serotonina, noradrenalina, dopamina e epinefrina. Eles descobriram, os cientistas, analisando a concentração, a presença desses neurotransmissores, pessoas normais e em pessoas antidepressivas, que pessoas antidepressivas parecem ter uma falta de serotonina ou níveis mais baixos de serotonina do que pessoas normais, certo? Agora, não dá para saber se foi a baixa de serotonina que gerou a depressão ou se foi a depressão que gerou a baixa de serotonina ou se foi uma outra coisa que gerou os dois. A gente não sabe, certo? Mas o que a gente sabe é que pessoas com depressão têm menos serotonina em média. E se a gente dá esse remédio que aumenta a serotonina disponível no seu sistema nervoso, os sintomas de depressão melhoram. Então, uma das hipóteses que os cientistas têm é que a depressão está conectada à baixa serotonina e que um tratamento possível para depressão é aumentar a quantidade de serotonina no seu sistema nervoso, certo? E isso parece funcionar. Só por curiosidade, para vocês saberem, os antidepressivos mais comuns são inibidores seletivos da recaptação de serotonina. O que significa isso? Você tem que imaginar que o lugar onde o neurônio coloca a mensagem sendo o neurotransmissor, se chama fenda sináptica, é como se fosse um buraco, uma fenda, uma dobra, que é o lugar de comunicação entre dois neurônios. Como se fosse uma piscina, imagina que é uma piscina. Essa piscina, ela tem um tubo, e esse tubo fica recaptando, reabsorvendo todos os neurotransmissores que foram em excesso. E ela fica reabsorvendo. Só que a pessoa tá com uma baixa de serotonina, então tem pouca serotonina naquela piscina, mas esse cano que puxa a serotonina para fora, de volta para a célula, tá puxando demais. Então, esse remédio, ele inibe esse cano. Ele faz esse cano sugar menos serotonina daquela piscininha ali, entendeu? E aí acaba que o resultado final é que tem mais serotonina naquela piscina. E os remédios que afetam esses outros neurotransmissores fazem o mesmo com eles. É importante dizer para vocês que, por mais que a gente não saiba exatamente como funciona e que você vai ter que fazer testes e retestes com o seu psiquiatra até encontrar o antidepressivo correto, a gente sabe que 50 a 60% das pessoas veem uma melhora nos sintomas, ok? Isso significa que talvez seja a mesma chance de você jogar uma moeda e cair cara ou coroa como você tinha escolhido. É a mesma chance do antidepressivo dar certo. Mas pensa, gente, é uma chance boa até, né? É uma chance boa. Não é 100%, mas, cara, também não é 10%, 5%. Existem pessoas com câncer que fazem cirurgias super arriscadas, que têm 30% de chance de melhorar o câncer. E a pessoa arrisca a vida dela porque ela sabe que se não fizer aquela cirurgia, talvez morra. Agora, a depressão também é uma questão de vida ou morte e a gente tem muito mais chance do que aquela pessoa com câncer porque 50 a 65% das pessoas que fazem o tratamento veem alguma melhora, certo? Então, a minha opinião é que vale a pena você testar os remédios antidepressivos na sua vida. Só que tem um grande porém. E esse porém se chama psiquiatra. Quando você estiver abrindo a sua vida para a possibilidade de usar remédios antidepressivos, você tem que garantir que o seu psiquiatra é de qualidade. Um psiquiatra que não se importa com você, que não se importa com se atualizar, que não se importa com ouvir a sua história e não só receitar um remédio, esse psiquiatra pode colocar você em risco. Ele pode sim acabar receitando o remédio correto, mas o paciente que é atendido por um psiquiatra que não transmite uma segurança, já começa o tratamento suspeitando que o remédio não vai fazer efeito. E quando o assunto é
tratamento psicológico, as nossas expectativas psicológicas são um fator importantíssimo. Se você começa o tratamento com um psiquiatra em quem você não bota fé, você cria uma expectativa negativa de que o tratamento vai dar errado. E como a gente é muito suscetível à nossa própria expectativa, você está diminuindo a chance do tratamento dar certo. Então, eu acho que às vezes mais importante do que escolher o remédio é escolher quem vai dar o remédio, é escolher um bom psiquiatra. Se você tiver que sair do seu plano de saúde para ir num bom psiquiatra que você tem certeza que vai ouvir você e querer saber da sua história, passar tempo com você e aí receitar o remédio, eu acho que vale a pena desembolsar um dinheiro para poder ter acesso a esse psiquiatra, entendeu? Eu sei que psiquiatra pode ser caro e que a gente tá no meio da pandemia, mas eu também sei que você não confiar no seu psiquiatra pode prejudicar muito o tratamento. Então a minha dica é: antes de decidir que remédio você vai tomar, esquece isso e decide quem vai dar esse remédio. Busque um bom psiquiatra. Inclusive, claro, vocês devem saber disso, né? Mas a Eureka tem consultas médicas. A gente oferece psiquiatra online, é só ir lá no Eureka Med. A gente fez já centenas de consultas com psiquiatra lá no Eureka Med. Galera, meu tempo aqui com vocês acabou. Eu desejo um ótimo fim de semana a todos. Fiquem com Deus. Beijo, muito obrigado pela audiência hoje, pela paciência. Tchau, gente. Valeu.